galera? Estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo. Vamos lá? Bora começar esse tempo com uma questão? Hein? Tu tá ansioso para fazer exercício, não tá? Tô sentindo daqui que tu tá ansioso. Procura, essa questão tá aí no teu material. Diz assim, ó, acompanha. Uma caixa A, de peso igual a 30 newtons, é suspensa por duas cordas, B e C, conforme a figura abaixo. Qual o valor da tração da corda B? Ele quer saber qual é o valor que vai atuar na corda B. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bora colocar? Bora começar? Como foi que eu te ensinei ainda agorinha? Vamos lembrar? Você vai pegar a situação aqui, está em equilíbrio, né? Está em equilíbrio. O que você vai fazer? Então, a gente vai supor que está em equilíbrio pelo menos. Aqui a questão não diz, né? Uma caixa A de peso 300 é suspensa por duas cordas B e C, conforme a figura. Já foi suspensa, já não está mais em movimento. Considero em equilíbrio. Tá legal? Você vai escolher um ponto que tenha o maior número de forças possível. Olha que você já deve ter reparado que foi nesse pontinho bem aqui, ó onde as cordas se concentram. O que você vai fazer agora, meu filho? Minha filha, o que você vai fazer agora? Você vai colocar as forças que atuam no sistema. Vamos lá? Nesse bloco você vai ter um peso para baixo, que a questão já me falou que eu tenho. A questão já foi bacana comigo, já foi boazinha, já falou que esse peso é de 300 newtons. Tudo bem? Ele vai puxar esse ponto para baixo, tá? Com uma tração que eu vou chamar essa tração de T1. Agora, antes de começar a nossa brincadeira, você já percebe que quem está puxando essa corda aqui, olha, essa corda, quem está puxando com T1 é o peso. Então, eu posso dizer que T1 é igual ao peso do bloquinho. Então, T1, meu filho, minha filha, vale 300 newtons. Legal, profinho, isso é fácil. É sim, mas eu não quero T1. Eu quero esta atração bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou chamar essa atração de T2. Olha, cara, não importa, tá bom? Não importa quem você vai chamar de T2, de T3, não importa. Contanto que você entenda que essas trações são diferentes. Olha, no fio C, eu vou chamar de T3. Se você quiser trocar, chamar aqui de T3, aqui de T2, para com isso não vai importar não. Tá bom? Tudo bem? Vamos continuar? O que eu vou fazer agora? Eu percebo que o T2, ele está na diagonal. Ah, diagonal não pode, né? Não pode. Então, o que eu vou fazer, então? Pegar aqueles meus eixos cartesianos. Lembra disso? Lembra disso? Vamos traçar o eixo cartesiano? Ó, vertical é o eixo Y. Isso. Horizontal é o eixo X. Pronto. Veja bem, se aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, quem é o alterno interno dele? Está para cá, ó. Está para cá, para fora. Lá fora vai ser, então, o ângulo de 30 graus. Pronto, que bacana, profinho. Estou quase entendendo isso já. Isso já está ficando na minha cabeça. Olha aí, olha aí. Vou pegar o T2 e vou decompor. Jogo um pedaço na vertical. O que foi para a vertical? Fala para mim daí. Como é o nome? Como é o nome? É o T2Y. Jogo um outro pedacinho para a horizontal. Quem é o que está na horizontal? Quem é? É o T2, é o T2X. Só que entenda que eu quero saber quanto vale esse T2 aqui, olha, esse cara que eu quero saber. Eu quero saber quanto vale a tração na corda B. E aí é tranquilo. Eu vou perceber que eu não preciso dessa composição aqui na horizontal. Só vai me interessar na vertical. Só vai me interessar na vertical, porque na vertical eu já tenho. Eu já tenho que o T2Y é exatamente igual a T1. Por quê? Por quê, professor? Por que mesmo que eu esqueci? Porque são duas forças que estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Então, T2Y é igual a T1. Quem é o T2Y? Vamos lá, que você já estudou, você já está safo, vamos lá. Quem é o T2Y? É o T2, que está sem o ângulo de 30. Olha aqui, não tem ângulo de 30. Está sem o ângulo de 30. Sem o ângulo de 30, então é o seno de 30.
que é igual a T1. Então, T2 é igual. Fala para mim aí, fala para mim. Quanto é o seno de 30? Se você falou, se você gritou daí e eu te ouvi daqui, que dá meio, é isso mesmo, você acertou. Seno de 30 é meio, igual a T1. T1 já calculei, lembra? Lembra? T1 igual ao peso, que vale quanto? 300. 2 está dividindo, passa para cá e ele vem como? Está dividindo, passa para o outro lado, vai como? Multiplicando. Então fala para mim, quanto é 2 vezes 300? Garoto esperto. Garota esperta, 600. A tua resposta, 600 newtons. Letra D de docínio. Aí você marca a letra D e vai ser feliz porque você vai passar no vestibular. Vamos lá, vamos para um novo tópico agora, tá bom? Estávamos vendo a estática do ponto material. Agora vamos ver a estática do corpo extenso, corpo grande. Cara, sabe, eu vou te falar a verdade. Às vezes eu me incomodo um pouquinho com esse conceito de ponto material e de corpo extenso. Porque eu acho muito simplório e as pessoas tentam colocar de uma maneira muito simplória também. Quando ela diz assim, o que é um ponto material? É um corpo tão pequeno que as suas dimensões não são levadas em consideração na análise do problema. E o que é um corpo extenso? É um corpo grande, cujas dimensões são levadas em consideração na análise do problema. Tudo bem, não está errado, não estou falando que está errado. Mas tu não acha que é uma definição um pouquinho simplória, não? Vamos mudar um pouquinho essa definição? O que seria então um ponto material? É um corpo que não tem rotação. É um corpo tão pequeno, que ele só translada. Ele vai de um lado para o outro. Eu acho que fica melhor até para você analisar. Fica melhor até para você entender. E o que é um corpo extenso? Corpo extenso é um corpo grande. Ele pode rotacionar. Ele vai transladar, ir de um lado para o outro, mas também ele vai rotacionar. A diferença do ponto material para o corpo extenso é que o ponto material, ele só translada, ele não gira. Você, ou se gira, você não vê. Não tem como você ver. Você sabe o que é um ponto? É um corpo tão pequeno que não tem dimensão, não tem forma. Mas ele tem massa. Por isso o material tem massa, só não tem tamanho considerável. Já o corpo extenso, não. O corpo extenso, você consegue ver as dimensões dele. Uma barra, por exemplo. Uma barra é um corpo extenso. E aí você percebe que ela pode transladar, mas também pode rotacionar. Tudo bem? Na estática do corpo extenso, nós vamos ter duas condições de equilíbrio. Veja, até agora, ponto material, trabalhamos com uma condição de equilíbrio. Lembra qual é? Força resultante zero. É porque ela só transladava. Tudo bem? Já no corpo extenso, nós temos duas condições de equilíbrio. Quais são? Força resultante zero, momento resultante zero. Eu só não quero que você esqueça, meu querido, minha querida, uma coisa. Força é uma grandeza vetorial. Momento é uma grandeza vetorial. Eu quero só que você lembre disso. Eu sei que a nossa aula, a aula de hoje não é de vetores, eu sei. Mas não te esquece, tá bom? Não te esquece que força é uma grandeza vetorial, momento é uma grandeza vetorial, então tem que ter direção, tem que ter sentido, tem que ter intensidade. Tudo bem? Fica ligado que você vai se dar bem. Primeira condição, então, da estática do corpo extenso. Primeira condição, força resultante zero. Segunda condição, momento resultante zero. Profinho, quase entendendo, hein? Só não entendi uma coisa. O que é esse negócio desse momento, hein? Tá bom, cara, eu vou te falar. Eu vou te adiantar de novo. Já comentei, mas vou falar de novo. O momento é a condição de giro do corpo. É a condição de rotação do corpo. Se eu falo, então, que o momento é zero, eu estou dizendo que ele não está o quê? Girando. Ele não está o quê? Rotacionando. Tudo bem até aí? Beleza? Bacana. Olha lá. Então aqui nós temos, olha aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Aqui nós temos o seguinte, veja o que nós temos aí, ó. Veja no seu quadro. Quando você tem a força resultante zero garante o equilíbrio de translação. Já o momento resultante zero garante o equilíbrio de rotação. Vamos lembrar? Eu gosto de lembrar. Eu gosto que você lembre, que você fixe e que você não precise ficar se esforçando muito depois, porque aqui no Física do Zero, aqui você aprende.
Vamos lá. Força resultante zero garante o equilíbrio de translação. Momento resultante zero garante equilíbrio de rotação. Cuidado com essas garantias, hein? Cuidado. Quando se trabalha com equilíbrio, é importante que você entenda dois conceitos bem bacanas. É o conceito de centro de massa e o conceito de centro de gravidade. Acompanha no seu material. Acompanha na sua tela. Centro de massa. O centro de massa é o ponto geométrico onde se pode considerar concentrada toda a massa de um corpo extenso. Toda a massa de um corpo extenso. Entenda que eu não estou te falando que a massa só está naquele ponto. Não, meu filho. Ali você vai considerar geometricamente como se, para efeitos de cálculo, como se a massa estivesse concentrada ali. Tudo bem? Tudo bem? Acompanha de novo aí, ó. Centro de gravidade. O centro de gravidade é o ponto onde se aplica o peso nos corpos extensos. Tá, por que eu estou te falando isso? Porque nem sempre o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Quer saber onde está o teu centro de massa? É muito simples. Você pega a sua mão, abre a mão em forma de palmo, tá bom? Coloca na direção do umbigo, o dedo mindinho, e aonde o seu polegar alcançar é aproximadamente onde está o seu centro de massa. Aproximadamente de onde sai o seu peso. Porque nós estamos num lugar do planeta Terra em que a gravidade ela é a mesma, ela é praticamente constante. Então, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Tudo bem? Vai sair mais ou menos aqui um palmo acima da altura do umbigo. Claro que isso depende de pessoa para pessoa, logicamente, porque depende do formato do corpo. Tá legal? Nos homens um pouquinho mais abaixo, nas mulheres um pouquinho mais acima, em função da mama. Tudo bem até aí? Tá beleza? Então vamos lembrar. O que é centro de massa? É o ponto geométrico do corpo, onde se localiza, ou pode se localizar, a massa, a concentração de massa. Se eu pegasse um corpo e diminuísse até virar uma bolinha, era lá que ficaria a massa dele. Tudo bem? E o centro de gravidade é onde está localizado a força-peso. Força-peso sempre vertical e para baixo. Tu sabes um negócio interessante? Que para uma pessoa ficar em equilíbrio, para ela ficar estática, para ela ficar em equilíbrio, é importante que o nosso centro de gravidade, o nosso peso, ele passe exatamente em cima da linha de equilíbrio. Ele passa em cima da linha de equilíbrio. Tudo bem? Eu gostaria que você prestasse bem atenção agora para um detalhe. Olha, por exemplo, preste bem atenção para cá. Olha, preste atenção. Eu estou em pé, estou em equilíbrio, certo? O meu centro de gravidade está passando exatamente em cima do meu ponto de apoio. O ponto de apoio é entre meus pés. Fica ligado que daqui a pouco eu vou te falar um negocinho bem interessante, hein? Então, meu centro de gravidade está passando pela linha do apoio. Tudo bem? Repara, se eu levantar a perna direita, perceba que eu tenho que jogar o meu corpo lateralmente para o lado. Para fazer com que o meu centro de gravidade fique passando em cima agora do meu novo apoio que eu diminuí. Claro que a minha estabilidade diminui. Um outro exemplo interessante, sabe aqueles filmes antigos que você tinha aqueles lutadores, né? E que ele lutava assim, né? Lutava, claro que isso não é uma maneira correta de lutar. Quando você vai lutar, você pode reparar que a postura correta é você abrir a base, você se aproximar da onde? Do solo. Aí você fica nessa posição. Você abre a base, que é para justamente aumentar a posição de equilíbrio. Um corpo está em equilíbrio, resumidamente, quando o centro de gravidade passar em cima da direção do apoio. Fica ligado nisso. Tudo bem? Vamos voltar para a tela? Acompanhe aqui, olha. Acompanhe o caso de equilíbrio desses garotos aqui, ó. Desse garotinho, olha, repara. Repara que o tempo inteiro a linha do peso, o centro de gravidade, o tempo inteiro está na direção do apoio dele. Enquanto isso acontecer, ele estará em equilíbrio. Se nessa situação, se ele inclinar um pouquinho mais para frente e o centro de gravidade sair da direção do apoio, o que acontece? Ele tomba, ele gira, ele cai.
Tudo bem? Então, para você não cair, o seu centro de gravidade, o seu peso tem que ficar exatamente em cima da direção do teu apoio. Tudo bem? Tá ligado? Tá compreendendo direitinho aí? Tá compreendendo? Muito bem. Tu sabe uma coisa interessante? Tu sabias que quando você senta, você cai? Como assim, profinho? Não acredito, não. Acredite. Porque quando você senta, pode reparar. E é por isso que tem aquelas brincadeiras sem graça, maldosas, que quando às vezes a pessoa vai sentar, tem sempre aquele danadinho que puxa a cadeira. E da feita que o cara puxa a cadeira, a pessoa cai, porque não tem como ela voltar. Ela já saiu da posição de equilíbrio dela. Então, quando ela vai sentar, o centro de gravidade dela se afasta do apoio, que são os pés. Repara você sentado agora, nesse momento, na sua cadeira, na sua casa, estudando. Veja onde está o seu apoio, veja onde está o seu pé. Está à frente, você está caído, entre aspas. Claro que agora está com apoio, né? Aí na cadeira. Mas você não está na sua posição em apoio no pé. Tanto que para você levantar da cadeira, você tem que jogar o seu corpo para onde? Para frente. Você muda a posição do seu centro de gravidade. Tudo bem? Tá legal? Tá entendendo direitinho? Uma outra aplicação interessante é nos carros de Fórmula 1. Acompanhe na tua tela. Os carros de corrida são baixos, para que seu centro de gravidade fique mais perto possível do solo, adquirindo assim grande estabilidade. Lembra ainda agora a posição de luta que eu te coloquei aqui, que eu falei? Quando você vai colocar na posição onde você abre as pernas e flexiona levemente os joelhos, que é para ficar o mais próximo possível do solo. Assim te garante uma estabilidade. Tu queres um outro exemplo? Um outro exemplo, eu não sei se você está grávida, você, mulher, se você está grávida. Se você, rapaz, se já tem uma namorada, uma esposa que está grávida, já viu uma mulher grávida, você sabe o seguinte: quando a mulher está grávida, ela sofre uma alteração fisiológica. O que acontece? A mulher, quando não está grávida, o centro de gravidade dela está passando aqui bacana no apoio dela, olha que bonitinho, está em equilíbrio. Mas quando ela está grávida, o que vai acontecer? O útero fica mais pesado em função do feto, óbvio. Se o útero fica mais pesado, muda, desloca o centro de gravidade dela. Acompanhe, olha para mim agora, olha para mim agora. Se vai mudar o centro de gravidade, repara que a barriga dela vai ficar mais pesada, certo? Vai ficar mais pesada. Então o centro de gravidade se desloca para frente. Para compensar, ela joga a coluna para onde? Para trás. Quando ela faz isso, o que acontece? Aumenta o risco dela sentir dores, dela ter lombalgia, dela cair. E é por isso que, para evitar dela cair, ela começa a andar com a perna aberta. Já no final da gravidez, lá já no finalzinho, já está quase para ter o bebê, ela começa a andar com as pernas, colocando geralmente a mão aqui na costa e começa a andar com a perna aberta. Esse andar com a perna aberta, ele é chamado de marcha anserina. Anserina vem de pato mesmo, pato. É aquele andar de pato, com a perna mais aberta. Ela tem que aumentar a base. Por que ela aumenta a base? Para se aproximar um pouco mais do solo e aumentar a estabilidade. Porque senão ela pode cair fácil, ela pode ter quedas, fraturas ósseas, e é complicado, você sabe, ela cair é muito complicado. Tirar o raio-x é mais difícil, não deve, né? Mas se tirar tem que ter uma proteção com um avental de chumbo, então enfim, é muito mais difícil, não é aconselhável. Então é melhor que ela tome mais cuidado, claro e evidente. Tá bom? Então a mulher grávida ela tem essa marcha anserina que é justamente por causa da mudança no centro de gravidade dela. Tudo bem? Tá acompanhando? Bacana, né? Muito legal. Vamos continuar? Na estática do corpo extenso, nós temos que conhecer alguns elementos fundamentais, tá bom? Primeiro, um elemento chamado de linha de ação. O que é a linha de ação da força? Linha de ação da força é aonde a força atua. Linha de ação da força é aonde a força atua no corpo. Porque olha só, eu tenho essa caneta. Presta atenção, eu tenho essa caneta. Se eu aplicar uma força nessa caneta, presta atenção para cá, ó, na horizontal, eu produzo um movimento de translação nela. Tudo bem? Tudo bem? Acompanhou? Aplico uma força na horizontal,
ela vai ter um movimento de translação. Transladar, ir de um lado para o outro. Está acompanhando aí? Se eu aplicar uma força perpendicular a ela, ó, formando 90 graus, eu gero um movimento de rotação nela. Ah! Tá entendendo? Tá entendendo? Dependendo de como eu aplique uma força, eu tenho um efeito diferente. E aonde eu aplico a força é chamado de linha de ação da força. Linha de ação da força. Uma força aplicada ao longo da linha de ação produz sobre o corpo o mesmo efeito. Então, se eu aplicar essa força aqui atrás ou aqui na frente, o efeito é o mesmo. Nessa aqui, essa força aqui alaranjada, se eu aplicar a força aqui atrás, mas na mesma linha de ação, eu vou ter o mesmo efeito dela. Eu vou ter o mesmo efeito. Tá? Então, uma força aplicada ao longo da sua linha de ação produz no corpo sempre o mesmo efeito. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que aplicar essa força na mesma linha de ação. Se eu mudar a linha de ação, eu modifico o efeito da força. Cuidado, vamos imaginar aqui um bloco qualquer, um objeto qualquer. Eu tenho um bloco qualquer, eu vou escolher um ponto nesse bloco. Pronto, ponto O. Esse ponto nesse bloco, que eu vou usar como ponto fixo, ele é chamado de polo de um sistema estático. Polo. O que é o polo? É um ponto de referência. Tá legal? O lugar aonde eu aplico a força é chamado de linha de ação. Então, olha só, eu tenho o meu objeto, volta para mim. Eu tenho aqui a caneta. Aonde eu estou segurando na caneta seria o meu polo, é meu ponto de referência. Tá legal? E aonde eu vou aplicar a força é a minha linha de ação. Tá acompanhando direitinho? Volta para a tua tela agora. A distância da linha de ação, isso aqui, ó, tudinho, olha, tá vendo? A linha de ação. Em qualquer lugar dessa parte que eu estou circulando, que eu colocar a força, eu vou produzir o mesmo efeito. Então, a distância da linha de ação, aqui, até o polo, é chamado de braço. Distância da linha de ação até o polo é chamado de braço. Vamos tentar entender? Volta para mim agora, volta para mim. Olha só. A minha linha de ação é o quê? Minha mão, é onde eu pego o objeto, é onde eu puxo o objeto, é onde eu empurro o objeto. Tudo bem? Aonde seria o meu polo, o meu ponto fixo? O meu ombro. O meu ombro é meu ponto fixo. Eu consigo rotacionar a minha mão. Olha aqui o meu braço, ó. Eu consigo rotacionar aqui a mão. Tá vendo só? Tá vendo só? A distância, aqui está o meu polo, linha de ação. Polo, linha de ação. A distância do polo até a linha de ação é chamada de quê? Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Braço. Braço. Volta para a tua tela. Braço. O que é o braço de uma força? É a distância entre a linha de ação e o polo. O braço da força é a distância entre a linha de ação e o polo. Se a linha de ação contém o polo, o braço da força é nulo. Não tem braço. Como assim? Eu pego um polo, aqui, olha esse polo O, em cima da linha de ação. Não tem braço. Se eu aplico a força em cima do polo, eu não tenho braço. Se eu não tenho braço, eu não consigo girar o corpo. Eu não consigo girar. Então, a condição para eu girar um corpo, a condição para girar o corpo é que eu tenha um braço. Ou seja, eu tenho uma distância. Se eu não tiver braço, eu não consigo girar. Lógico. Tá? Eu tenho que ter uma distância entre a força e a linha de equilíbrio, e a linha de ação. Tudo bem? Esse giro é chamado de momento. Lembra do momento que a gente tinha feito lá na frente? Momento ou torque de uma força, a mesma coisa. Momento ou torque de uma força é uma grandeza física vetorial, lembrando de novo, vetorial, que pode causar uma rotação no corpo, alterar a sua rotação ou evitar que ela ocorra. Bora imaginar aqui uma chave inglesa. Eu quero desatarrachar esse parafuso. Então, o parafuso seria o quê? O meu ponto fixo. Seria o meu polo, né? É o meu ponto fixo. Eu vou aplicar força onde? Na chave inglesa, tá? E eu vou aplicar força o mais longe possível do meu polo. Claro, porque eu vou ter a minha linha de ação mais afastada para eu poder ter um braço interessante, para eu poder ter um braço grande. Tá legal? Braço, distância entre a força e o polo. E aí eu gero uma rotação mais fácil. Tudo bem?
Eu chamo de momento de uma força, o produto entre a força e o braço. Só lembrando, não custa nada a gente lembrar, tá bom? Não custa nada a gente lembrar que o momento é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial. Tudo bem aí? Você deve ter reparado que aqui aparece um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Isso é uma convenção, na verdade. É uma convenção, tá bom? Quando eu vou usar o mais, quando eu vou usar o menos? Depende do sentido de rotação do meu corpo, da minha chave inglesa. Essa convenção, cada um convenciona de uma maneira. Eu convenciono assim, olha. Quando o corpo, o objeto, ele gira no sentido horário, eu uso o momento positivo. Quando ele rotaciona no sentido anti-horário, eu uso o momento negativo. Horário positivo. Positivo é horário. É o que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Se ele girar no sentido contrário ao seu relógio, ao ponteiro do relógio, contrário, então é negativo. Negativo, contrário. Alguns professores trabalham com esse sentido invertido. Isso não altera em absolutamente nada na tua resolução. Tá legal? Eu prefiro horário positivo, anti-horário negativo. Para mim, fica melhor para memorizar. Tudo bem? O momento, então, é o produto entre a força e o braço. Braço é distância. Por isso que a unidade de momento é o Newton vezes metro. Newton vezes metro. Newton, força, metro, distância, braço. Bom, beleza, professor, já estou quase entendendo isso mesmo, hein? Então quer dizer que a rotação depende da força, de onde eu aplico a força, e depende da distância em que eu estou do polo? Isso, exatamente isso. Então posso falar o seguinte, ó, quanto maior, acompanha, quanto maior a intensidade da força, maior o momento da força, maior o efeito de rotação. Forças grandes rotacionam mais. Forças pequenas rotacionam menos. Está entendendo direitinho aí? Mas depende só da força? Do braço também. Quanto maior o braço, maior o momento da força, maior o efeito de rotação. Então, meu filho, para eu ter uma rotação grande, eu tenho que ter força grande, braço grande. Agora, é claro, eu posso ter uma força pequena? Posso, desde que eu tenha um braço grande. E se eu tiver um braço pequeno, eu tenho que compensar. Com o quê? Com uma força grande. Você entendeu? Sendo assim, eu vou te fazer 3 perguntas. 3 perguntas. Primeiro, por que os puxadores são colocados perpendicularmente às portas? Fala para mim. Fala para mim, por quê? Perpendicularmente à porta. Por que o puxador é colocado perpendicularmente à porta? Vou te fazer outra pergunta, então. Por que os puxadores estão o mais afastado possível da dobradiça? Então, na tua porta, você tem um puxador, você tem a maçaneta, e ela é colocada o mais longe possível da dobradiça. Por quê? Fala para mim, por quê? Fala para mim, rapaz. Fala para mim, por quê? Fala para mim, por quê? Por quê? Deixa eu fazer outra pergunta. Por quê? Na porta da geladeira, os itens mais pesados devem ficar mais perto possível da dobradiça. 3 perguntas bem interessantes. Vou te responder então as 3. Preste atenção. Por que os puxadores são colocados perpendicularmente à porta? Porque, por um motivo simples, forças perpendiculares geram maior efeito de rotação. Eu não estou te dizendo que as da diagonal, forças colocadas na diagonal não têm rotação. É claro que tem. Mas nós já vimos ainda agora que quando a força está na diagonal, nós temos que fazer uma decomposição cartesiana. Se eu vou decompor é separar. Decompor é separar. E eu não quero separar a força. Se eu quero a máxima força, eu coloco ela perpendicular à porta. Para mim, eu vou ter uma força maior. Segundo ponto, segunda pergunta. Por que a dobradiça fica o mais longe possível da maçaneta, ou a maçaneta o mais longe possível da dobradiça? Por quê? Motivo simples, eu aumento o braço, aumento a distância, eu aumento o torque, eu aumento o giro, e fica melhor, fica mais fácil para eu abrir e fechar a porta. Se eu pegar a dobradiça e colocá-la no meio da porta, eu consigo abrir, eu consigo fechar, mas eu tenho que fazer uma força maior. Esse que é o problema. Eu tenho que fazer uma força maior porque o braço diminui.
Se eu coloco a força no meio da porta, eu consigo abrir, eu consigo fechar, mas eu vou ter dificuldade. Agora, se eu fizer uma força na dobradiça, é difícil abrir e fechar. Porque eu estou aplicando a força em cima do polo. Força em cima do polo gera momento zero. Não tem braço. Se não tem braço, não tem momento. E se não tem momento, não tem torque. E se não tem torque, não tem giro. Você entendeu? Você entendeu, meu filho? Se eu aplicar uma força em cima do polo, eu não tenho braço, não tenho torque, não tenho giro. No máximo, eu tenho uma translação. Não uma rotação. Por isso que no ponto material eu tinha força resultante nula, eu tinha um equilíbrio só de translação, não de rotação, porque eu nem tenho rotação no ponto material. Tá legal? Bacana, você que está entendendo, tu vai arrebentar. E a última pergunta, por que o alimento ele é colocado o mais próximo possível da dobradiça? Porque se ele ficar no meio da prateleira, o braço é maior, a distância é maior da dobradiça. Se ele fica no meio, distância maior, braço maior, momento maior, é mais fácil para rotacionar, para quebrar. Ih, confusão. Então, alimentos pesados, coloca na lateral da geladeira. A física é legal, né, cara? Tá entendendo tudinho, não tá? Tá entendendo? Manda lá, manda a tua dúvida pra gente. Vamos ter o maior prazer em te responder. Aqui no Física do Zero, você aprende física e aprende de uma maneira fácil que só. Tá bom? Beleza? Bora continuar. Qual das forças produz maior efeito de rotação? Fala para mim. Eu tenho aí essa chave, eu quero desatarrachar esse parafuso. Aonde eu deveria aplicar a força para eu ter um maior momento de rotação? Para ela girar mais. Vai, fala para mim, vai lá. Vamos lá, eu confio em ti, hein? Confio em ti. Aonde seria? Se você respondeu F1, você acertou. Agora, por que F1? Olha, F2 poderia gerar rotação? Com certeza sim. Com certeza absoluta sim. Só que tem um detalhe no F2, né? Tem um detalhe. Como ela está na diagonal, você deve lembrar, como ela está na diagonal, nós teríamos que fazer aquela decomposição cartesiana. Isso ia fazer com que eu tivesse na perpendicular, aqui ó, nessa direção, uma força menor. E aí não seria conveniente. E vem cá, F3 poderia gerar rotação? Sim ou não? Não. Sabe por que não? Porque a linha de ação do F3, olha, a linha de ação do F3 passa em cima do polo. Se a linha de ação passa em cima do polo, não tem braço. Se não tem braço, não tem torque. Se não tem torque, não tem rotação. Bacana, né? Binário. Já ouviu falar em binário? Já, com certeza. Na verdade, a gente sabe física e só não sabe que sabe. Um binário nada mais é também chamado de par conjugado. Acompanhe aí. Binário ou par conjugado? Quando qualquer corpo estiver sujeito a duas forças paralelas, com a mesma intensidade, porém com sentidos opostos, dizemos que sobre ele age um binário. Está aqui, ó. Coloquei até um exemplo, quando você vai abrir uma torneira. Você normalmente, para abrir a torneira, você usa quantos dedos? Você pode usar até todos, né? Se você quiser usar os 5. Pode, mas você usa pelo menos 2 dedos. Profinho, eu só uso 1. Tu pode usar só 1, só que tem um detalhe, né? Se você usar só um dedo, você consegue abrir, com certeza. Dependendo de como é a tua torneira, consegue. Mas tu pode fazer uma força maior. Vai ou não vai? Diz para mim, vai ou não vai? Claro que vai. Vai fazer uma força menor. Para fazer uma força menor, você usa quantos dedos? 2. Você usando 2 dedos, você consegue rotacionar mais fácil. Claro que sim. Tá? Como é que você pode calcular esse momento de rotação de um binário? A equação aparentemente é a mesma. Tem que tomar só um cuidado com uma coisinha. Ó. Momento, força vezes o braço. Mas esse braço aqui, olha, é a distância entre as duas forças. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, minha filha? É a distância entre as duas forças. É esse aqui o meu braço. Não é com relação ao polo, tá legal? Não é com relação aqui ao meio, né? Essa região central aqui, não. Este braço é a distância entre as duas forças. Tudo bem? Tá legal? Você conseguiu entender o que é um binário? Um binário, então, nada mais é do que o sistema em que eu aplico duas forças em sentidos opostos. Duas forças em sentidos opostos, porém paralelas. Tá legal? Paralelas no sentido oposto, para girar o corpo. O momento de rotação, de giro,
é a força multiplicada pelo braço. Força multiplicada pelo braço. Cuidado, que esse braço é a distância entre as duas forças. E não te esquece que as forças são iguais. Bora ver uma questão que caiu no Enem? Me acompanha. Vamos lá? Presta atenção, essa questão caiu no Enem no PPL. Presta atenção para cá. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características de ferramentas utilizadas, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chave de roda. Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Olha para mim. Eu quero retirar a roda. Como é que se tira a roda de um carro? Mas como é que você tira a roda? Você tem que tirar os parafusos. Ah, sim, claro que sim. E aquele parafuso sai quando você aperta, é? Você fica apertando, ele sai? Claro que não, né, doido? Você tem que girar aquele parafuso. Então você vai produzir o quê? Um torque. Ah, para produzir um torque eu tenho que ter o maior momento. Para eu ter o maior momento eu tenho que ter muita força ou muito braço. Tá. Olha para cá. Vai para a tua figura agora. Então vamos para a tua figura. Momento, vamos lembrar? Vamos lembrar? Momento é igual a força vezes o braço. Quem vai trocar a roda é você. Então vamos considerar essa força aqui constante, tudo bem? Força constante, essa força é constante. Então o meu momento vai depender de quem? Da distância, vai depender do braço. Tudo certo aí ou não? Beleza. Então vamos para o primeiro caso. Vamos calcular o momento aqui. Olha, o meu braço é essa distância todinha aqui, né? Porque essa chave ela pode andar de um lado para o outro. Então eu vou pegar a maior distância possível. Tudo bem ou não? Vai ficar momento é igual a força que eu vou aplicar vezes o braço. Quanto vale o braço nesse desenho? Vale 25. Então é uma força multiplicado por 25. Ah, tá. E nesse modelo 2, o meu braço é isso aqui, olha. Olha aqui o meu braço, ó. Este aqui é o braço. Distância do polo até a minha linha de ação. Então, beleza, esse é meu braço. Logo, o momento, nesse caso, é a força que você aplica vezes o braço, que é 30. Opa, ficou maior. Então, o modelo 2 é melhor que o modelo 3, sem dúvida nenhuma, né? Porque força multiplicado por 30, que é força multiplicado por 25. Realmente, então, o modelo 2 ele é mais interessante. Para ver o modelo 1. O modelo 1 é um binário. Binário. Você empurra dos dois lados, nos dois sentidos. O detalhe é que o meu braço agora é a distância entre as forças. É isso aqui, ó. Isso aqui é o meu braço. Se só esse pedacinho vale 20, quanto vale o total aqui, então? O total vale 40. Portanto, no meu modelo, eu vou ter o momento igual a força multiplicada por 40. Opa! Quem ganhou, então? Quem ganhou foi o modelo 1. Por quê? Porque no modelo 1 eu uso um binário. Portanto, eu não poderia marcar outra alternativa que não a letra B de beijinho. Tudo bem? Legal, cara, legal. Meu amigo, eu espero que você tenha gostado. Eu me diverti muito estando com você, tá bom? Aqui no Física do Zero, a física, ela é muito mais fácil. Acompanhe nossas próximas aulas. Estamos sempre aqui com você. Conte com a gente. Um grande beijo, um forte abraço no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.